né, do processo de Revolução Chinesa. E Revolução Cubana, vocês viram também? Sim. Chique. Quem estava na aula de terça-feira, por gentileza? Fale aqui para mim, para eu saber como é que tá, né? Se tinham muitos alunos, tinham poucos. Eu estava, mas caí da aula de repente, professora, perdi só o finalzinho e não consegui voltar de jeito nenhum. O problema é com o Meet mesmo. Eu até mandei para professores mostrando. Tá dando muito problema mesmo o Meet. Aí tava a Guídia, também estava na aula, né? Sim. José não, Pablo não, Jéssica estava. Pronto, legal. Vê. Guerra Fria é um tema muito extenso, galera. É um tema muito extenso. E provavelmente, aliás, com certeza, a gente não termina nessa aula. Tá? Então, a segunda parte de Guerra Fria ela será trabalhada na terça-feira. Quem daqui não pode participar de jeito nenhum na terça-feira da aula? João, Bruno, Rebeca Silva. Eu consigo participar. Eu consigo, professora. Vai conseguir, Rebeca? Sueli vai conseguir, Vitória vai, José Gabriel vai, Márcio Zé, Bia vai. Tá. Vamos ver quem conseguir participar da aula da terça-feira. A aula da terça-feira começa às 7h10, 7h15. Geralmente a gente inicia. Dê uma olhada para ver se vocês conseguem, porque esse período histórico ele é extenso e envolve muitas questões e a gente não vai conseguir trabalhar o tema todo na aula de hoje. Mas aí eu vou tentar correr e aí o máximo que a gente conseguir tratar hoje já é lucro, né? Gostaram da minha caneca? Gostei, professora. Bem Chique, clean. né? Muito chique. Fica, Pablo, fica. Eu vou postar lá no grupo para vocês, tá? A aula que vem. Hoje é a última aula de sábado, né, de humanas. Mas história sempre tem aulas terças-feiras, porque a gente é dessas, a gente gosta de encher o saco de vocês, e aí a gente dá aula todas as semanas, às terças-feiras. Quem quiser participar, quem puder participar, manda o alô. Quem não puder participar, avisa lá no grupo, né? Manda uma mensagem, fala, prof, não vou poder participar, manda o material para mim, que aí eu mando individualmente, para vocês não se perderem com as informações do grupo. Tá? Se comunicando, a gente resolve tudo, né? E tudo dá certo. Eu vou abrir aqui, vou primeiro colocar para compartilhar. Apresentar. Uma guia. Vocês estão vendo a página que eu estou compartilhando? Sim. Chique. Bora lá. Preparados? Respiraram? Bora. Bora lá, bora que bora. Pronto. Guerra Fria é um tema que está contido no que a gente chama de idade contemporânea, né? Ou contemporaneidade. A nossa história ela é dividida em eras, né? Em idades, e essa última, que nós temos registro, pelo menos até agora, é essa idade contemporânea. Provavelmente daqui a pouco os historiadores vão criar uma nova idade, porque nós estamos vivendo um período de muitas transformações e muitas mudanças. Tem um autor, eu não lembro a nacionalidade dele, Hobsbawm, o nome dele, que ele faz um estudo sobre a história da humanidade, mais focado na Europa, mais assim, da história da humanidade. E aí ele divide a história em eras. Aí tem a Era das Revoluções, que é aquele período histórico que tem a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e diversas revoluções no continente europeu.
Ele vai falar também sobre a Era do Capital, que é o momento histórico que surgem as teorias acerca do socialismo, né? Vem Karl Marx, Engels, para poder tratar sobre as relações de classe que se estabelecem na Europa, naquela Europa industrial, e aí ele chama de a Era do Capital, por conta da grande obra de Karl Marx, né, que é grande porque ela realmente é gigantesca, o Capital. Tem tem a era dos impérios, que é aquele período histórico em que a gente vai ter as nações europeias se tornando imperialistas, então, nessa busca por expansão de territórios e dominação do continente africano, dominação do continente asiático, pelo neocolonialismo, essa era dos impérios. O século XX ele é chamado de era dos extremos. Era dos extremos porque a gente realmente chega a muitos extremos. Né? É a era que a gente presencia a Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, chamada de Grande Guerra, que é das guerras mais sangrentas, que é das guerras mais impactantes da história do mundo, inclusive por ser a primeira com essa proporção toda, que é a Primeira Guerra Mundial. A gente tem a ascensão do nazifascismo, depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter esse período histórico chamado de Guerra Fria. E a Guerra Fria, ela vai representar muito bem do que Hobsbawm chama de extremos, de era dos extremos, porque é um período histórico em que o mundo ele vai se bifurcar, ele vai se bipolarizar. É um momento histórico em que duas grandes potências elas emergem, elas se fortalecem enquanto grandes potências, né, e elas irão aumentar a sua área de influência. Esse momento é um momento de busca por áreas de influência. O que é isso, professora? Como assim áreas de influência? Né? Sei lá, vamos pensar o que é um influenciador digital. O que é um influenciador digital? O que é um influencer? O que é um blogueirinho, uma blogueirinha, aquele rolê do YouTube, do Instagram? O que eles fazem? Eles criam conteúdo, não é? Para influenciar pessoas, não é isso? Não é esse o objetivo? É trazer ideias, trazer reflexões ou fazer propaganda de coisas para influenciar pessoas pelo que elas estão falando. Não é isso? Quando a gente influencia alguém, a gente traz essa pessoa para olhar para o que a gente está olhando, para viver o que a gente está vivendo, para comprar o que a gente está falando para elas comprarem, no caso de alguns influencers que trabalham muito com isso. No contexto da Guerra Fria, quando eu falo de áreas de influência, são territórios que irão se juntar a esses líderes de grupo. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, sinaliza, fala, ei, prof, olha o chat, ou então fala pelo áudio, tá? Podem me interromper no momento que for, tá certo? Qualquer dúvida, fale, please. Então tá, vamos lá por partes. Primeiro, definição. O que é essa Guerra Fria que vai acontecer de 1945, fim da Primeira Guerra Mundial, até 1989? O que é isso? É um conflito político, ideológico e militar entre duas grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial. Quem são essas grandes potências? Estados Unidos e União Soviética. Então, quer dizer que o mundo ele vai estar dividido entre essas duas potências? Mais ou menos isso, vai estar dividido entre essas duas potências. E aí não só vinculados aos Estados Unidos, mas é vinculado aos Estados Unidos por conta de todo um projeto de governo, um projeto econômico, um projeto ideológico que os Estados Unidos carregam, que nesse caso é o capitalismo. E a União Soviética.
A União Soviética, ela também vai ter todo um projeto de governo econômico, político, social, uma forma de estruturar a sociedade, uma forma de pensar a construção da sociedade, que é por meio do comunismo, ou, melhor dizer, socialismo. Socialismo, tá? Mais para frente a gente vai fazer essa diferenciação entre socialismo e comunismo, tá? E aí, esses dois países, eles são fortes sozinhos. Com certeza, eles são fortes sozinhos. Eles não é à toa que eles são essas grandes potências. No entanto, para eles se fortalecerem cada vez mais, eles precisam impactar e eles precisam trazer para junto deles outros países. Então, a gente vai ter toda uma gama de países na Europa, na América Latina, que ficarão juntos, que estarão vinculados aos Estados Unidos por conta do capitalismo. Então, eles farão parte do bloco capitalista. Bloco capitalista. E existem outros países, principalmente na Europa, mas a gente também vai ter o caso da China, na Ásia, a gente vai ter Cuba, aqui na América Latina, que estarão vinculados de uma forma ou outra à União Soviética, por conta desse projeto de governo, por conta desse projeto político, desse projeto econômico, projeto de sociedade. Tá? Alguma dúvida aqui nessa bipolarização? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Isso aqui é chovendo molhado, né? Vocês sabem muito sobre isso. Né? Esse mapa ele vai trazer a organização do mundo de acordo com essas ideologias. A organização do mundo de acordo com essa bipolarização do mundo. Tá? Esses estados em amarelinho, mais escuro, laranja, essas áreas aqui são as áreas dos Estados Unidos e os seus aliados. Ou seja, então a gente tem aqui toda a América do Norte, né, o que a gente chama de América do Norte, e América Latina. Tá? Observem que aqui a diferenciação está sendo feita com a América Latina e América Anglo-Saxônica, né? Porque aqui a gente não tem a divisão, por exemplo, de América Central e América do Sul e América do Norte. Então, a gente tem a diferenciação de América Latina, que desde México para baixo, e América Anglo-Saxônica, e essa aqui dos Estados Unidos para cima. Com exceção de Cuba. Cuba depois vai se tornar socialista. E aqui nós temos também alguns países na Europa. Em roxinho ou lilás, a gente tem os países os países que estão vinculados à União Soviética ou ao comunismo, ao socialismo. Beleza? A gente tem aqui a grande União Soviética, né, que se estabelece como um território gigantesco, né, que no período stalinista ele cresce ainda mais, formando essa grande União Soviética. Nós temos esses países aqui, chamados de países do leste europeu. Esses países são de influência socialista, estão ligados à União Soviética. Beleza? Vamos lá. Uma forma da gente entender por que acontece a bipolarização e como ela é organizada é pensando quais são os ícones de felicidade. O que é padrão de felicidade? O que é padrão de felicidade para os Estados Unidos? O que é padrão de felicidade para a União Soviética? O que eles entendem por felicidade? Né? Nos Estados Unidos, se valoriza a riqueza material, o individualismo, o consumismo e a democracia. Então, os ícones da felicidade para os Estados Unidos têm a ver com essa valorização de uma riqueza material, de um individualismo e de um consumismo.
Lembrando, quem lembra das aulas passadas, que a gente trabalhou aquele período de crise de 29, da crise da Bolsa de Valores, a gente tem nos Estados Unidos um tipo de vida que é chamado de American Way of Life, né? O estilo de vida americano. Que esse estilo de vida americano, ele é esse ideal de felicidade americana que tem base no poder comprar, que tem base no poder consumir, beleza? E aí a democracia, né? Tem também democracia como um ícone de felicidade. Já para a União Soviética, o que é esse? Quais são esses ícones de felicidade? Serão bem-estar social, igualdade, simplicidade, glorificação do stalinismo, censura à arte ocidental, que é uma arte burguesa, e o coletivismo. O que é esse bem-estar social? Bem-estar social é pensar que, para mais do que o poder de compra, o poder de adquirir coisas, o poder de aquisição das pessoas, a ideia de bem-estar social, a ideia de completude desse bem-estar das pessoas na sociedade. Então, seria pensar educação, saúde, saneamento, todas as questões que vão estruturar o ser na sociedade. Então, nessa perspectiva soviética, o bem-estar social viria por meio dessa estrutura. E dessa estrutura, não só individualmente, mas essa estrutura ela precisa ser coletiva, e a gente vê aqui embaixo, né, o coletivismo, né? Essa estrutura ela precisa ser coletiva, ao contrário de nesse ícone de felicidade dos Estados Unidos, que essa valorização da riqueza material, ela vem junto com o individualismo, ou seja, né, cada um na sua trajetória vai conquistando as suas coisas por meio do seu esforço, por meio do seu trabalho, por meio do seu caminho, né, e dos seus privilégios, dos seus lugares. Tá? Na União Soviética, na perspectiva soviética, né, isso tem que ser coletivo. Uma questão de igualdade, então, tem que ser coletivo e igual para todos, né? E aí, sendo coletivo e igual para todos, provavelmente vai ser simples, provavelmente não vai ser assim de muito, né? Não vai ser glamuroso. Então, esse bem-estar social, por ser básico e por ser para todo mundo, ele vai perder um pouco do que é supérfluo, por exemplo. Vai perder um pouco do que é a mais. Então, por isso, prezar-se pela simplicidade. Pensando numa perspectiva de bens de consumo, vamos pensar em bens de consumo. O que são bens de consumo? São bens que nós consumimos, né? O café que eu tomo, a água, ou sei lá, fingir que isso aqui é um suco, né? Um suco que eu tomo, é a comida que eu como, né? Essas questões são bens de consumo, é o brinco que eu compro, que eu uso. Esses bens de consumo, na perspectiva norte-americana, esses bens de consumo eles serão servidos, proporcionados para a sociedade numa grande quantidade e numa grande diversidade. Então, a gente vai ter várias marcas de café, por exemplo. E aí, se você quiser consumir um café, tchananã, num, assim, todo, torra tal, não sei o quê, blá, 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 né? Assim, um café diferente, você vai encontrar, você pode consumir esse café diferente. Mas se você não tem dinheiro para comprar esse café, né, você vai comprar um café básico, né? Um café básico que é o que está na maioria das casas. Então, você tem é possível essa diferenciação. É possível que eu compre algo que seja mais glamuroso ou algo que seja mais simples. Já na perspectiva soviética, não há espaço de ter algo glamuroso se não for para todo mundo. Então, como é para todo mundo, tende-se a ter, por exemplo, só uma linha de café, só uma linha disso, uma linha daquilo. E aí, por questões de mercado, que a gente vai ver mais para frente,
mas também porque a ideia desse socialismo, e para se chegar até um comunismo, é que as pessoas vivam em igualdade. Então, se a gente tem um produto que é muito mais caro que o outro, mas que cumpre a mesma função, vai se criar uma desigualdade social, vai ser um elemento de desigualdade social. Tá? Glorificação do stalinismo também é um ideal de felicidade, né? Stalin, ele é um grande líder na União Soviética e ele realmente é glorificado por muitos, glorificado por grande maioria da população soviética. Obviamente que ele tem oposição na União Soviética e no mundo, né? Mas a tendência é que a oposição que é feita a Stalin, ela vá sumindo. Porque ele é legal, né? E aí ele vai realizando os desejos das pessoas que estão fazendo oposição a ele? Não, é porque há perseguição aos opositores no governo stalinista. Né? Isso é uma regra durante todo o governo stalinista. Perseguição aos seus opositores. E aí a galera some, a galera é mandada, sei lá para onde, a galera morre. Isso é uma prática. E aí essa censura à arte ocidental, porque essa arte ocidental ela é dita uma arte burguesa. E a arte soviética ela precisa ser uma arte nacionalista. A arte soviética ela precisa ser uma arte que vai glorificar a União Soviética, glorificar um Estado socialista. E não aquela arte burguesa ocidental. Beleza? Até aqui? Beleza, né? Aqui a gente tem alguns símbolos, né? IGM, McDonald's, dois grandes símbolos do capitalismo na época, né? E aqui a gente tem um exemplo de arte nacionalista, um exemplo de arte, de arte soviética, né? Que é essa arte de glorificação do Partido Comunista, glorificação do regime comunista. Características gerais da Guerra Fria. Um momento de disputa tecnológica, essa disputa tecnológica principalmente entre Estados Unidos e União Soviética. Corrida armamentista, então é essa corrida para ver quem tem mais armas, quem tem o maior poderio de destruição nas suas armas. A corrida espacial, que é essa corrida pelo espaço, para ver quem vai lançar o primeiro foguete, para ver quem vai lançar o primeiro foguete tripulado, quem vai dar a primeira volta na órbita da Terra, quem vai enviar o primeiro ser humano à Lua, o primeiro ser vivo, depois o primeiro ser humano à Lua, quem vai chegar até a Lua. Né? Então, essa corrida espacial envolve esse domínio do espaço, esse pioneirismo, quem vai ser pioneiro no espaço. E aí, quem for pioneiro vai controlar esse espaço. Outra característica muito importante dentro da Guerra Fria é o rolê da espionagem. Espionagem, aquelas que a gente vê em filme, aquelas que a gente vê nos seriados, né? E as instituições que irão gerenciar a espionagem nos Estados Unidos e na União Soviética são os Estados Unidos, a CIA, na União Soviética, a KGB. Provavelmente você já tem ouvido sobre essas instituições, né? O filme Fome de Poder fala da história do McDonald's, recomendo, muito bom. Muito bem, Sueli. Eu comecei a assistir esse filme, e aí a história da construção da McDonald's, ela vai falar muito sobre a história da Guerra Fria, que a McDonald's ela surge e ela se consolida nesse período da Guerra Fria. E ela vai ser um grande símbolo desse capitalismo. Vai ser o grande símbolo desse mundo capitalista. O rolê do fast food, né? O rolê da McDonald's ela se espalhar pelo mundo. Né? A McDonald's ela vai se espalhando pelo mundo, só que ela vai ser barrada, né? no bloco
no bloco socialista, do leste europeu para lá. Daí vocês já devem ter visto já devem ter visto filmes, já devem ter visto séries que vão falar sobre a KGB, que vão falar sobre a CIA, né? Os blind spot da vida. E por que é importante a espionagem, galera? Qual é a importância da espionagem? E aí, o que vocês acham? Qual é a importância da espionagem? Para que serve a espionagem? É só para ser tema de filme? Eu acho que eles usam muito espionagem para saber se tem alguém contra o governo, né, professora? Alguém contra o governo, sim. Estão alguma coisa contra o país, contra o governo, alguma coisa assim. Muito é mais bem. nesse sentido. Muito bem. Reporta também a informações sigilosas. Isso. Informações alguma ferramenta para destruir o governo. Ferramentas para destruir o outro governo, com certeza, Rick, porque informação constrói conhecimento, conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. Então, essa busca por informações, que são informações escusas, que são informações secretas, como o Vi disse, ou informações de quem está fazendo oposição a um governo, oposição a um conjunto de ideias, conhecer isso é ter poder para agir contra isso, né? José fala, ter o poder da informação. Exato, é exatamente isso, ter o poder da informação. E informação é algo extremamente rico, extremamente rico. Porque são duas nações, né, cada uma num canto do globo terrestre, pelo menos no mapa, né, muito distantes, e disputando ali o tempo todo para ver quem faz mais de alguma coisa. E aí vão ser em várias áreas, né? Mas vendo quem vai fazer mais. Então, é muito importante para o governo estadunidense ter informações sobre qual tecnologia está sendo usada lá na União Soviética para construir as bombas nucleares deles, não é? Assim como para a União Soviética é muito importante entender em que pé que eles estão na corrida espacial. Qual é o tipo de material que eles estão utilizando naquele foguete que deu certo? Qual é o tipo de tecnologia que eles estão utilizando para desenvolver alguma coisa? Então, o poder da informação, ele é notório e essas informações, elas são conquistadas por meio da espionagem. Busca de aliados, né? E aí entra aquela questão de área de influência, né? Essa busca de aliados é buscar nações, buscar países, buscar quanto maior for a área de influência, quanto maior forem os aliados, a quantidade de aliados que que o bloco tem, maior é o seu poder. Conflitos regionalizados, né? Isso é muito importante. É muito comum que a gente escute, que a gente leia, que a gente estude que Guerra Fria chama-se Guerra Fria porque ela não esquentou, né? Guerra Fria, ela é Guerra Fria porque ela não chegou a um conflito armado, porque ela não chegou a explosão de bomba, não chegou a isso. Mas não chegou a isso entre Estados Unidos e União Soviética diretamente. Não aconteceu entre os dois países diretamente, mas aconteceu entre as áreas de influência de cada um. Como, por exemplo, nós temos a Guerra da Coreia, que é a guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Cada setor, né, cada Coreia dessa é filiado a um bloco econômico. Nós temos a Guerra do Vietnã, uma guerra extremamente sangrenta, uma guerra assim, muito importante na história do mundo, né? É uma guerra que a gente vê os Vietcongs, né? Que são esses vietnamitas que lutam contra o exército norte-americano.
eles construindo emboscadas, criando estratégias de guerra para dominar, para combater uma grande nação que é os Estados Unidos, que tem um poderio militar, um poderio bélico gigantesco. E essas pessoas, esses Vietcongs, eles conseguem sair vitoriosos dessa guerra. Né? E aí, levando em consideração que essa guerra ela acontece no Vietnã, então, quando a guerra acontece no seu território, é muito complicado, né? Porque prédios são destruídos, as pessoas vão morrendo, né? Serão assassinadas nesse processo de guerra, os danos materiais eles vão acontecer mais fortemente no lugar onde a guerra está acontecendo, né? E apesar de tudo isso, apesar da grande diferença do poderio militar entre os Estados Unidos e os Vietcongs conseguem sair vitoriosos dessa guerra. Então, há diversas guerras que acontecem em regiões, em outras regiões. Guerras que acontecem e que são instigadas e que elas são mobilizadas pela Guerra Fria, que estão, então, envolvidas no contexto da Guerra Fria, mas não são diretamente entre Estados Unidos e União Soviética. E difamação, né? Porque o rolê da fofoca, né? Da fofoca, de falar mal do outro, não é feito só em vizinhança, não. Não. Isso também acontece nesses conflitos da Guerra Fria. Então, essas difamações é todo um processo de disputa ideológica. Então, nos Estados Unidos vai se criar uma ideia, né? A ideia e a imagem do comunista e do comunismo como o grande mal que está assolando a humanidade, que são aquelas pessoas sem humanidade, que comem criancinhas, né? Toda aquela coisa, toda uma imagem que é criada em volta do comunismo, do socialismo, né? E do ser comunista, da pessoa comunista, né, que ela é construída por meio de difamações. Né, por meio de difamações. E aí o contrário é recíproco também. O contrário também é recíproco. É toda uma imagem que se cria na União Soviética do capitalista, do burguês, uma imagem extremamente negativa do que é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que é aquele país que sai, invade, não está nem aí, sai matando todo mundo. Então vai se criando essas imagens, esses estereótipos, né, dos seus opostos e rolando a falação de mal, né? As difamações. Beleza? E aí a gente tem essa imagem, reparem, não, esse material, esse slide, ele foi preparado por Luciano. Luciano, vocês sabem que ele é um jovem senhor, né? Que ele tá velho. Luciano tá velho. Viu? Fiquei gravado depois, Lu, né? É isso. Então, a referência que ele utiliza aqui é uma referência, né, muito importante, que é de Rocky Balboa. Rocky Balboa é uma série de filmes. Tem alguém que não conhece o filme Rocky Balboa? Tem alguém que não conhece? Tá bom, vai ter alguém que conhece. Eu não conheço. Não conhece, né, Rick? É isso, porque é geracional. A gente que está ficando velha, Sueli, na verdade, a gente que já tem mais tempo de estrada, Sueli, a gente conhece, a gente se divertiu horrores assistindo isso, né, na nossa adolescência, no início da nossa vida adulta. Pablo conhece, mas tem muita gente que não conhece. Quando eu vou dar essa aula, por exemplo, para o 9º ano, eu não posso mais falar sobre Rocky Balboa. Muito triste. Mas existem outros exemplos. Mas esse exemplo aqui, que Lu colocou nos slides, é Rocky Balboa. Rocky Balboa é a história de um cara, né, esse Rocky, que ele é encenado pelo Sylvester Stallone, e ele é o símbolo dos Estados Unidos, né, um cara forte, lutador, e ele vai... a grande luta da história de Rocky Balboa será contra Drago. Drago também é um grande expoente
um grande expoente do esporte soviético, e ele é o cara que ele vai combater os Estados Unidos. E aquelas difamações que vão acontecendo, aquele fala aqui, fala ali, fala aqui, fala ali, isso vai acontecer muito no campo dos esportes, no campo dos filmes, da produção cinematográfica, das propagandas. Então, qual que é a ideia aqui que é posta no filme Rocky Balboa 4? E aí, lembrando que Rocky ele é um filme norte-americano, né? Que é a figura do lutador norte-americano que vai lutar contra essa potência soviética, que vai ser difícil essa luta, mas que ele vai vencer. Isso acontece também em vários filmes do 007, né? Porque o filme 007 que nem episódio de novela, tem vários. E aí vai aparecer muito esse conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas vamos ao que mais recente. Alguém já assistiu? Alguém assistiu? É recente, o Gambito da Rainha? Gambito da Rainha é um seriado da Netflix. Ainda não, Tá na lista. Tá na lista. Tá na lista. Ei, assistam. Quem tiver. É muita coisa. Eu imagino, mas quem tiver com Netflix e tal, saiu da Netflix, eu não sei se tem em outro streaming, eu não sei se encontra em outro lugar ainda, mas tem na Netflix. E aí é a história de uma jovem que ela vive parte da infância dela em um orfanato, porque a mãe dela morre e tal, não vou contar, né, como ela morre, mas a mãe dela morre e ela vai parar num orfanato de freiras, e ela vive boa parte nesse orfanato de freiras, depois ela vai ser adotada, e nesse orfanato, antes de ser adotada, ela aprende a jogar xadrez. Porque ela aprende a jogar xadrez, ela é uma criança, e ela é muito boa, genial, e ela é doidona, ela começa a ver o tabuleiro de xadrez no teto, ela olha para as coisas, ela vê um tabuleiro de xadrez e ela fica imaginando as várias possibilidades de movimentação, muito massa, assim. A imagem é muito bonita, mas tem uma parte do seriado já para o final, sem spoiler, tá? Vai ser tranquilo, mas já para o final ela vai ter a sua grande desafio do xadrez. Ela vai passar por vários, muita coisa vai acontecer na vida dela, e aí ela consegue chegar aos grandes do xadrez. E quem são os grandes do xadrez? Os grandes do xadrez são os soviéticos. E aí é legal, é curioso, vocês vão ver quem for assistir, que ela consegue, em certo momento, um financiamento de uma instituição religiosa. Essa instituição religiosa, ela financia vários esportistas de diversas áreas, né, vários competidores de diversas áreas, para que eles representem os Estados Unidos enquanto uma nação cristã, né, e representem os Estados Unidos e ganhem. E aí vão financiar a protagonista. E aí o que essa instituição quer ela vai pagar a passagem, hospedagem, tudos e tudos, para ela ficar lá na União Soviética. No entanto, ela quer uma declaração, uma entrevista, dizendo que ela irá para a União Soviética para representar a grande nação norte-americana, para representar o cristianismo, e irá destruir com o mal que é o demônio soviético. É isso que essa instituição quer. E aí esse discurso não é daquela instituição específica. Esse discurso era um discurso que era posto em jogo. Esse discurso, né, da figura do demônio soviético, era um discurso que acontecia, né, que era colocado em jogo, que era utilizado.
certo? E aí é legal, né? Porque ela chega e a postura dela vai ser outra, né? Mas ela vai se deparar com um outro mundo. Ela vai se deparar com outro mundo, uma outra forma de fazer xadrez, uma outra forma de organização, algo que está presente nessa disputa e que ela escuta de um cara que também é jogador de xadrez, assim, muito cabeça. Ele diz o seguinte, ele diz, você sabe por que eles são os melhores? Os soviéticos, eles são os melhores em xadrez porque eles jogam em equipe. Porque eles jogam em equipe. E cada um daqueles competidores, eles vão jogar... Eita, Rebeca, ai. Eles vão jogar um contra o outro? Vão sim. Mas quando eles não jogam um contra o outro, eles vão trabalhar juntos. Então, eles vão estudar juntos, vão estudar a outra competidora juntos. Então, eles são um coletivo e eles se apoiam. E isso mostra muito dessa perspectiva soviética, né? Que é aquela da coletivização. E aí, a crítica que o amigo dela faz é que nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eles são individualistas. Eu saio logo cedo. Eita, a Rebeca, cedo que sai. Tá? Então assistam o Gambito da Rainha, vão ter vários outros, eu vou colocar lá no grupo de vocês, fazer uma listinha, né, com alguns filmes que irão representar essa disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. E aí, esses próprios filmes, como Rocky Balboa, esse próprio filme ele é utilizado como arma para ofender ou para criar uma imagem do que é essa União Soviética que precisa ser combatida. Então, esses filmes eles também vão ser utilizados como arma nessa disputa da Guerra Fria. E aí não é só os Estados Unidos que faz, não. Lá também faz a União Soviética. Tá? E aí a gente tem algumas fases dentro dessa Guerra Fria. Primeira fase, né, a Guerra Fria clássica, que vai acontecer entre os anos 40, né, a partir de 45 é o fim da guerra, e os anos 50, né, que é um momento de grande tensão entre essas grandes potências e há o risco permanente de um conflito nuclear, porque os dois já disseram, os dois já mostraram que tem poder nuclear, né, bombas nucleares, os dois desenvolvem bombas de hidrogênio que têm um poder destrutivo assim, sem igual, né? Então há sempre vive-se nessa iminência de uma terceira guerra, vive essa iminência de um conflito nuclear. E aí, em 47, os Estados Unidos eles vão implantar um trem chamado Doutrina Truman. O que é doutrina Truman? Isso aqui cai assim, ó, cai que nem água quando chove. Cai no Enem, assim, de muito. Nas diversas provas que a gente faz. Guerra Fria, cai doutrina Truman. O que é esse rolê de doutrina Truman? Os Estados Unidos, eles apoiariam as nações, aspas, livres, que desejassem resistir à dominação comunista. Então, há o combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta. Os Estados Unidos eles têm essa prática, né? Eles têm essa prática de se colocarem como os grandes protetores do mundo, né? Ter essa postura protecionista. Isso acontece, por exemplo, em relação à América, quando os países, quando a América Espanhola, né, quando essas colônias da América Espanhola, elas começam um processo de independência. E aí, os Estados Unidos eles vão implementar a doutrina Monroe, que vai ser, que tem como lema a América para os americanos. Doutrina Monroe é a América para os americanos. Então, o que eles dizem aqui? Assim, ó, aqui a América é nossa. A América é nossa. Não é de vocês europeus, não. A América é nossa. Então, é a América para os americanos. E quem vier aqui vai ter que se ver com a gente.
Então, essa postura protecionista, né, de uma grande potência, né, temos uma relação paternalista, né, de proteção dessa América. Obviamente, não é porque os Estados Unidos é muito legal, nossa, como eles são bonzinhos, coração. Não, né, é por interesses econômicos, por interesse político, é por interesse em ter essa América enquanto área de influência norte-americana. Já voltando aqui para a Guerra Fria, o que eles vão implementar é a doutrina Truman, que vai apoiar qualquer país livre que queira resistir ao comunismo, né, que o socialismo está se expandindo, então que queira resistir a esse comunismo, né, os Estados Unidos eles vão ajudar. Por exemplo, o Egito vai ser um dos primeiros países a serem financiados pela doutrina Truman para poder resistir ao avanço socialista. Pronto, e aí, por outro lado, vai se criar a Comiform, que é o quê? É o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, que é a união dos partidos comunistas europeus para evitar a influência dos Estados Unidos. Né? Já que os Estados Unidos criam a doutrina Truman, que vai financiar, que vai apoiar qualquer país que queira combater o avanço do comunismo, a União Soviética ela vai criar também uma outra instituição, que é o Cominform, que para evitar que os Estados Unidos influenciem os países que já estão vinculados à União Soviética. Tá? E aí, fique assim nítido para vocês, essa disputa entre União Soviética e Estados Unidos, elas estão ali, presentes o tempo todo e super acirrada. Então, quando os Estados Unidos criam uma coisa, a União Soviética vai criar algo equivalente. Quando a União Soviética cria uma coisa, os Estados Unidos vão criar algo equivalente, certo? Então, eles sempre ali, sempre na disputa acirrada. Então, quando cria-se o plano, a doutrina Monroe, a doutrina Truman, a União Soviética cria o Cominform. E aí, em 47 se cria o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? É um plano econômico, estritamente econômico, de auxílio aos países europeus ocidentais. E isso reduziria uma possível influência soviética. O que é isso? Lembrando que a Europa acabou de sair da Segunda Guerra Mundial, né? Está tudo destruído, né? Galera em crise econômica, crise política, instabilidade política, crise social, aquela situação, E aí o Plano Marshall, ele vai o quê? Financiar, dar grana money para esses países europeus ocidentais. E aí, a ideia é, os Estados Unidos dando grana para esses países, isso vai fortalecer esses países que estão vinculados aos Estados Unidos. Só que não vai ficar só por isso. Se em 47 cria-se o Plano Marshall, a União Soviética vai criar o quê? O Comecon, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, que é a versão soviética do Plano Marshall, exatamente correspondente, né? Plano Marshall, plano financeiro, e a Comecon também é um plano financeiro. E aí, em 1948, há o bloqueio de Berlim, lembrando, galera, que a Alemanha ela vai ser um caso super especial dentro da Guerra Fria, porque a Alemanha ela vai ser dividida. A Alemanha ela vai ter o seu território como área de influência, tanto soviético quanto estadunidense. E Berlim ela vai estar dividida também no meio. Berlim está no meio da área soviética, mas ela também vai ser dividida no meio. Então, com a área de influência dos Estados Unidos, mas também a área de influência da União Soviética. Uma doideira, assim. E aí, em 1948, há o bloqueio de Berlim. O que é esse bloqueio de Berlim? O bloqueio de Berlim ele é o início da
da ideia da construção do muro que vai dividir Berlim entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Então, Berlim, que é de área comunista, e Berlim, que é socialista. Sobre esse tema, tem um filme muito massa, que chama Adeus, Lenin, mas ele é muito chatinho de encontrar, pelo menos eu, que não tenho muitas habilidades, conhecimento em relação à busca, eu não consegui encontrar o filme completo, legendado em português ou dublado. Mas é Adeus, Lenin. Adeus, Lenin. Esse filme, ele conta a história de um jovem que vive em Berlim Oriental, e a sua mãe, ela ficou muito doente e ela entrou em coma. E ela super devota e super fã de Stalin, super militante do Partido Comunista, né? Super ativista mesmo. E ela fica doente e entra em coma. Quando ela sai do coma, em Berlim, ela está acontecendo a abertura de Berlim ética, e aí está tendo abertura econômica. Então, essa Berlim Oriental que ela conhecia não existia mais. Os grandes símbolos do comunismo em Berlim Oriental já não existem mais. A estátua de Lenin é derrubada, coloca-se outdoors da Coca-Cola, McDonald's, e aí o desafio do filme é esse jovem ele tentar camuflar para que ela não entenda que não existe mais União Soviética, e que ela não sofra, né, esse dano, né, esse choque, por saber que não existe mais União Soviética. Muito legal, muito interessante. O protagonista é uma gracinha e é muito legal. Eu super indico. Quem conseguir baixar, fala comigo para me ensinar, por favor. Pronto. Aqui uma charge, né? Simbolizando Stalin. E aí, do outro lado, é como se fosse um jogo de basquete, né? E aí, tá vendo com tudo, assim, como uma bomba, né? Vindo como um tiro, com esse plano Marshall. E aí, você consegue bloquear? E aí, vamos lá falar sobre essa divisão entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Ou então, a Alemanha RDA, que é a Alemanha Oriental, e RFA, que é a Alemanha Ocidental. Percebam aqui, galera, olha, aqui, Berlim. Esse aqui é o mapa da Alemanha, que ela é dividida em quatro áreas, que é a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, Zona Americana e Zona Francesa da Alemanha. E aí, dentro da Alemanha Oriental, a gente tem Berlim. E Berlim aqui, ó, ampliado, o que é Berlim. Também é dividido. Berlim Leste, que é a Zona Soviética, e Zona Francesa, Zona Inglesa e Zona Americana. Essa é a divisão inicial do pós-guerra, tá? E aí, entre 47 e 49, acontece a intervenção dos Estados Unidos na Grécia, né, especificamente na Grécia e na Turquia. Militantes comunistas gregos não haviam concordado com as decisões de Stalin lá na Conferência de Yalta, que aconteceu em fevereiro de 45, colocando a Grécia sob influência do bloco capitalista. Então, né, a União Soviética ela perde o apoio da Grécia, quando os gregos eles não concordam com o Stalin nessa Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta ela vai ser responsável por organizar um mapa europeu no pós-Segunda Guerra Mundial, e aí vai se tornar área de influência do bloco capitalista. A gente tem o processo de guerra civil grega,
Não vou começar a falar sobre guerra civil grega, não, porque senão vai ocupar muito espaço. Professora Kelly. Diga, meu amor. Diga. Boa tarde. Ah, Lu! Uhul! E aí, meu irmão? Uhul! Nossa, meu velho! Passando somente para agradecer aí a vocês, que eu sei que mandaram muita energia positiva, sei que teve muita oração, muita energia positiva. Ainda estou com a voz, que a gente leva muito oxigênio, aí altera, né? Não estou podendo falar muito ainda guardando uma quarentena de 10 dias, sem receber visita de ninguém por causa da imunidade. E passando para dizer, gente, se cuidem uns dos outros, porque a Covid não é brincadeira não, viu? Foram 15 dias no hospital, 8 dias entubado. 8 dias que a gente apaga, né? Aí, assim, passando somente para ver realmente vocês. Eu queria ver a carinha de vocês. Bora ligar aí essas câmeras. Por favor, gente, para ver vocês. Dizer, né, Lu, quanto não é só uma gripezinha, né, gente? É não. Né? Quem pensa que é só uma gripezinha, assim, com perdão até da expressão, tá meio retardado. Aí, assim, é uma alegria muito grande, né, pra gente, porque a gente sabe que a gente encontra professores, alunos, tudo mandando energia positiva, né? Orando, cada um com sua fé, com sua crença, ou simplesmente sem crença, mas com a fé, né? Desejando, né, que a gente passe por isso. Mas daqui a 10 dias eu já estou melhor da garganta e a gente tá de volta às atividades. Gosto assim, Lu, gosto assim. Estão em excelentes mãos. Lu. Beijo para Tolo, beijo para Eli, para Guídio, todo mundo aí, pessoal. Beijo, meu amor. Te amamos. Cuidem. Obrigado sair, máscara, álcool, e assim, não dê vacilo não, porque assim, foi tudo muito rápido. Assim, dei entrada no sábado no hospital, quando foi na segunda já estava recebendo o tubo. Aí, na segunda, na outra segunda foi que o tubo foi embora, né? E assim, a gente fica sem poder falar com as pessoas, sem notícia de fora, e o pessoal de fora tem notícia da gente apenas quando o médico liga, né, para aqui, para a família, e a família pode passar alguma informação. Então, se cuidem. A gente do PRO, a gente ama vocês e a gente deseja que, no final de tudo, ver todo mundo aprovado. Aí é aprovado. E, assim, eu acredito que todo esse pessoal que está aí ficou exatamente porque é o pessoal que, no final, vai render a aprovação, certo? E vai, eu sei. Muito obrigado, Rick, Pablo, Jéssica, Sueli, obrigado, Lu. Lu foi fantástica, né? Lu foi buscar informação onde nem eu mesmo sabia que tinha. Mobilizou gente que eu nem conheço e gente que eu nem sabia que tinha conhecimento lá no hospital para poder passar informação. Mas é isso. Passando somente para dar um abraço, um alô, dizer que estou me recuperando, agradecer e estudem, continuem no foco, que no final vai ser todo mundo
compensado de alguma forma. Se a aprovação ela não vem de primeira, como aconteceu até comigo, pode vir de segunda, de terceira. O importante é vocês entrarem. E entram na hora certa, no momento certo, porque a universidade pública ela é direito e ela é, assim, tem vaga para todos e todos vocês. E os alunos do PRU sempre se destacam. Não é porque assim a gente é da equipe que a gente faz esse rasga-seda, não. É porque nossos alunos realmente assim se destacam. Então, firmes, fortes, e a gente está aqui. Está um pouquinho afastado, mas está na torcida. Ok, gente? Abraço para vocês. Vou atrapalhar, mas não, deixar a professora concluir a aula dela. Eita, Kelly caiu. Caiu? Tô aqui. Tá aí. Porque apareceu Kelly Ferraz e saiu. Aí, Era a apresentação que eu tirei. ela caiu. Ah, tá. Ok. Lu, Beijo, Lu, abraço. a gente sempre acreditou, viu? Em momento algum a gente deixou de acreditar na sua melhora, na sua conquista. A gente sabe o quanto você é forte, meu irmão. E assim, foi... Que lição de vida, meu velho, que lição de vida. A gente ficou o tempo todo aqui em pensamento positivo, na força, cada um na sua fé, cada um na sua, né, mas na mesma rede, meu velho. E, poxa, você é um exemplo de vida pra gente, para além de exemplo de professor foda. Vocês são muito importantes para mim também. Tchau, gente. Se cuida. Foi muito amor envolvido também, Tchau, viu? professor. Abraço, fique com Deus. Abraço. Ai! Lá do coração, né? Agradecer realmente. Realmente somos uma família, né? A sensação foi essa o tempo todo, de que era alguém meu, assim, de coração, como se eu tivesse parido. Eu nunca pari, mas a sensação era como se fosse alguém que eu tivesse parido. E eu fiquei o tempo todo em contato com os pais dele, e o choro dos pais dele me matava, gente, assim, porque a ausência de notícia, né? A ausência de notícia. E é muito bom a gente ser bom, porque, olha, para quem eu liguei foi muita gente. Tinha dia que eram 6 enfermeiros mandando mensagem, porque conheci um amigo meu que eu não falava há 10 anos, mas pediu e foram lá procurar a mensagem. E é importante isso, na hora, qualquer noticiazinha, qualquer fotozinha que vazou, era uma alimentação para a gente, assim. E agradecer realmente, porque todos os dias vocês mandavam uma mensagem para saber. E a Vitória é linda, né? Ele ainda vai fazer um tratamentozinho, mas o importante não é uma gripezinha, não é. Eu conversei com o médico dele, com o enfermeiro, não era uma gripezinha. Luciano nasceu de novo, né? Luciano chegou a realmente estar com a morte. Foram palavras do médico, né? E ele está aí agora. Então, todo cuidado. Eu voltei a me isolar. Lógico que é difícil. Eu vou dar o banho da minha mãe toda semana. Minha mãe é grupo de risco. É preocupante. E ontem, quando eu fui comprar umas coisas para ela, muita gente sem máscara, muita gente conversando, se abraçando. E eu só penso na minha mãe quando eu vejo uma cena dessa. Porque a gente pode estar levando, não é? E Luciano é uma pessoa saudável, tal. O problema do Luciano foi falta de imunidade, gente. O médico falou, né? A imunidade estava baixa e estava sem receber sol. Então, mesmo você dentro de casa, pode sair um pouquinho no quintal, de máscara, ou para receber sol, porque ele estava com vitamina D abaixo do percentual. Então, é possível a gente se tratar para que a gente não venha viver mais essa experiência, porque foram 8 dias de muito, muito pesados para a gente do PRU, né? Para a família dele também. Conclui aí, Kelly. Desculpa, eu fiquei... Nada, isso é de extrema importância, Lu.
É de extrema importância essa reflexão que você está colocando. Luciano ter vindo aqui falar com a gente, né? Acho que serve de ensinamento para todos nós, enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, né? A gente precisa ter responsabilidade conosco e com a nossa sociedade. Em relação à Guerra Fria, eu vou gerar o PDF, dos dois materiais, que é Guerra Fria Parte 1 e Guerra Fria Parte 2, e vou postar ao final da aula lá no grupo do PRO, tá certo? E aí, Luciana, ela envia para os outros grupos, se tiver alguém que está nos outros grupos e não naquele grupo do oficial, né? Terça-feira teremos aula, terça-feira 7h10, 7h10, porque tem aqueles 10 minutinhos de descanso entre a aula de matemática e a aula de história, e nós iremos concluir Guerra Fria. É um conhecimento muito importante, galera, um conteúdo muito importante, cai em todas as provas. Então, quem puder participar, chegue. Eu prometo que a aula não vai ser chata, não, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada. Será quanto hora mesmo? A aula dia terça-feira, Lu. Terça. Terça. Dia 15. Tá? Tá. Obrigada, professora, pela aula. Como a senhora mesmo diz, aula maravilhosa. Obrigada. Obrigada, gente. Kelly. Obrigada. Parabéns aí, né? Sua equipe de história. Kelly, ela é a mãe da equipe, né? Imagino como que ela não estava sabendo que o filho dela estava a mãe da equipe. É Vitória. Beijo, tchau. Beijo.